Você chega no final do dia e toda vez percebe que nada daquilo que você tinha pensado, planejado, conseguiu colocar em prática? O papo de hoje é para você. Vem pro Papo de Formador. Hoje eu quero conversar com você que é coordenador pedagógico e que está encontrando dificuldades para estabelecer uma rotina. Vamos ver? Olá, formador! Tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Papo de Formador. Achou que eu tinha sumido, né? Não sumi não. A rotina me engoliu e acabei demorando para postar esse vídeo. Por isso que hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre a rotina do coordenador pedagógico. Então, o papo de hoje é direcionado para você que atua em alguma instituição de ensino no cargo de coordenador pedagógico ou na função de coordenador pedagógico. Não tenho nenhuma fórmula mágica para te dizer. Não tenho nenhuma dica infalível para você resolver seus problemas de rotina. Mas eu tenho algumas questões que eu acho que a gente pode começar a pensar. A primeira delas, hoje, com a pandemia, o primeiro sentimento que a gente tem é que a nossa rotina está totalmente fora de controle, que a gente não consegue estabelecer uma linha de trabalho, que todo momento nós somos atropelados com um conjunto de outras questões que estão impactando no processo de ensino e aprendizagem, no processo de formação ou no cotidiano da escola como um todo. O que eu tenho para te dizer é que se hoje nós estamos tendo problema com a rotina, significa que antes nós também já tínhamos problema com a rotina. A pandemia ela não trouxe nada de novo, não trouxe um impacto novo na nossa rotina. Ela apenas agravou aquilo que a gente não conseguia resolver. Se antes era difícil fazer um acompanhamento, uma formação de professor, fazer um momento de estudo, de planejamento, agora ainda está ainda mais difícil estabelecer essa rotina. Eu acho que um aspecto importante para a gente poder pensar no nosso trabalho, que eu tenho discutido inclusive com alguns amigos sobre o trabalho do coordenador pedagógico, é que a gente precisa ter muita consciência de que a gente transita entre o ideal do nosso trabalho, daquilo que desejamos, daquilo que esperam de nós, né? Esperam quando eu falo instituição, quando falo as pessoas com as quais lidamos e daquilo que nós mesmos pretendemos. A gente precisa lidar com essa expectativa do outro, do ideal, do imaginário e com a realidade que a gente tem. Muitas vezes a nossa realidade ela é muito distante dessa nossa expectativa. E aí o primeiro exercício que nós formadores, nós coordenadores pedagógicos precisamos fazer é aproximar um pouquinho o que seria o ideal, o idealizado e aquilo que seria o real da minha instituição, da minha escola, do espaço onde eu atuo. Para começar, reconhecer que eu tenho problemas com a rotina já é um grande passo. E esse problema de rotina não é só seu. O problema da rotina, ele está muito enraizado na cultura da escola, na cultura da instituição onde você atua, na cultura do trabalho do coordenador pedagógico. A não definição do nosso cargo, da nossa função, na delimitação de atribuições tem um impacto negativo na não consolidação da rotina na maioria das vezes. Se na sua instituição você já tem um cargo muito bem definido, com as atribuições muito bem organizadas, estruturadas e claras para você, é preciso que todos da escola também tenham acesso a essa informação, que tenham clareza daquilo que se espera de você. Quando eu falo da cultura da escola, eu estou falando disso, de como cada um se enxerga, como cada um enxerga o papel do outro, a importância do outro e aquilo que cabe a cada um. Na hora de pensar na sua rotina, na hora de pensar em como reorganizá-la, não tem um aspecto mágico que vai resolver. Precisa ser muito pé no chão, precisa pensar que a escola que você está é uma escola de verdade, com problemas reais. E eu preciso considerar esses problemas para poder também trazer um pouco da minha expectativa, aproximar um pouco daquilo que quero e tentar trabalhar em cima disso, porque senão você vai ficar frustrado, formador. Não adianta nada a gente idealizar, ter um trabalho ideal, atuação ideal, se o real eu não consigo efetivar. Então comece olhando para a sua escola, comece olhando para a cultura que está lá. Comece olhando, por exemplo, qual é o papel de cada um dentro de um processo de ensino e aprendizagem, dentro da consolidação do trabalho do coordenador pedagógico.
Existem algumas atividades, algumas ações que não precisam ser feitas por você, coordenador pedagógico, que pode ser delegado a uma outra pessoa. Mas tem um aspecto que é só seu, que é a formação de professor. Se isso não acontecer, se isso não for uma prioridade na sua prática, na sua ação, na sua rotina, isso não vai ser prioridade na ação de nenhuma outra pessoa. E os profissionais que trabalham com você vão perder a oportunidade de se desenvolver dentro de um programa de formação continuada. Para começar a estabelecer uma rotina, o primeiro caminho é esse. Converse com todos, apresente as atribuições de cada um, estabeleça alguns limites de atuação, estabeleça alguns combinados e principalmente estabeleçam algumas prioridades. Quando você for olhar para a sua rotina, veja aquilo que naquele momento é importante, que seja um aspecto, mas que seja trabalhado, que seja que você consiga se debruçar sobre ele. Coloque um foco num elemento por semana e a partir da consolidação deste elemento você vai ampliando. Quando eu cheguei na unidade escolar que estou trabalhando hoje, nós tínhamos uma grande demanda da comunidade, que era de aproximação, de ouvir as famílias, de estar próximas, de melhorar a nossa comunicação com a família. E esse foi o meu objetivo durante alguns meses, aproximar da família, daquela comunidade, até porque eu estava chegando e eles não me conheciam. Ficou muitas atividades para trás? Ficou. Mas quando eu vi que eu conseguia estabelecer um diálogo com a família, que eu já tinha criado um canal aberto com eles, eu pude investir em outros aspectos que também eram importantes. Muitas vezes a gente não consegue trabalhar com mais de um elemento, mais de uma prioridade ao mesmo tempo. E se isso acontecer com você, coordenador, tudo bem, não tem problema. O problema tem se a gente não atuar para tentar resolver esses impasses que nós temos na nossa rotina. Esse problema de consolidação de algumas ações na sua prática. Isso sim precisa ser pensado por você, isso sim merece um foco de atenção. Se você não para pensar na rotina que você não consegue estabelecer, você não vai sair do lugar. E você não vai conseguir estabelecer prioridades. Vai sempre patinar, fazer muitas coisas e não atingir nenhum objetivo. Eu sei que eu tô falando coisas muito difíceis para você, viu, coordenador? E eu falo para você e me olho também. Eu tô me enxergando, porque eu falo isso para mim todo dia. É o meu mantra diário. O que é importante eu fazer agora, neste momento? Eu vou abandonar outros aspectos? O que eu estou abandonando agora, mas que eu quero resgatar depois? Isso garante um pouquinho mais de tranquilidade e me ajuda a tomar decisões com relação àquilo que vai ser um foco de atuação meu. Falar que eu fico tranquila com isso, que eu estou sempre muito contente com isso, não é verdade, porque eu fico incomodada, assim, com às vezes uma ação formativa que eu não consigo implementar, às vezes um trabalho de acompanhamento de determinado estudante que não acontece do jeito que eu gostaria. Então isso incomoda a mim, incomoda você também, né, coordenador? Mas a gente precisa também olhar para o copo cheio, não tem a história do copo cheio, copo meio cheio, copo meio vazio? Vamos olhar para o copo cheio. Quando eu deixo de olhar para o que está faltando e passo a olhar para aquilo que eu já conquistei, eu tenho um pouquinho mais de conforto e mais alegria. Estabelecer a rotina do coordenador pedagógico tem que ser uma meta para nós. Tem que ser uma meta minha, profissional, pessoal, e precisa ser uma meta também da equipe com a qual eu trabalho. Eu preciso dessa parceria para poder consolidar essa rotina, porque essa rotina ela não é só sua. Ela é uma rotina que tem um impacto em toda uma comunidade, em todos os processos da escola. Então você precisa de muita parceria. E esse é o caminho, né? Conversar sobre aquilo que você espera, aproximar as expectativas, identificar os maiores problemas que você tem e aí começa devagar a consolidar algumas ações. Se para você é importante estabelecer, começar conhecendo um pouquinho os documentos da unidade escolar, a legislação, coloque isso na sua rotina, experimente isso por 2 semanas, num horário pré-estabelecido, naquele dia que você sabe que vai ser mais tranquilo, que você vai conseguir dedicar tempo para isso e se desligar das outras coisas, porque isso também é importante. Na minha escola, por exemplo, os primeiros horários de turnos de estudante
não são os melhores horários para eu poder estudar, para fazer um acompanhamento, porque podem acontecer imprevistos. Então eu tento me organizar de um modo em que estes horários eles não são prioritariamente para determinadas atividades. Isso sim é pensar na sua rotina, é enxergar a realidade da escola e também ajustar as suas necessidades, os seus desejos e as suas expectativas a ela. Não adianta você estabelecer ou pensar numa rotina que não condiz com a sua realidade. Não sei se te ajudei, mas isso que eu estou trazendo para você é o que eu penso todo dia. Que a minha rotina ela tem que ser um foco meu de atuação. E que muitas vezes esse planejamento de rotina precisa dormir, descansar, para eu olhar de novo no outro dia com mais tranquilidade, com menos expectativa, com menos ansiedade e aí eu tomar as decisões que eu preciso tomar. Espero ter te ajudado. Você já sabe, formador, este canal foi feito para você. Então vem conversar comigo. Você já conseguiu resolver os problemas da rotina na sua escola? Conte para nós, traz um pouquinho da sua experiência, me ajuda a resolver a minha rotina. Vai ser muito bom ouvir um pouquinho da sua experiência. Um grande beijo e até o próximo vídeo.